Boa noite. Lucas? Tá me vendo? Não, Ai, eu não tô ai, pá. entendendo isso não, gente. Deve ser configuração do seu celular, só pode. Gente, mas eu não mexi em nada, como que os outros deu certo? Eu acho que o pessoal tá vendo a gente. Vocês estão vendo nós dois ou não? Esperar o Ai, pessoal responder aí. Enquanto isso, eu vou enviando aqui pro pessoal, aqui no aviãozinho. Quem tiver aí na live já puder ir enviando pros irmãos aí, ah pro lá, tá pessoal. vendo nós dois. O problema é. Ai, ai, vai entender. É, provavelmente é cadeira e computador aí, hein, padre? Eu tô achando que é mesmo. Tá achando que já tá na hora de aposentar isso. Ah, pode Isso que ser. vos fala, Pode ser também, né? Pode ser que já tá chegando a hora de aposentar já. Quem tiver aí na live, né? puder enviar o aviãozinho aí pro pessoal ir entrando, né? Pra gente já dar início, assim. A gente tá um pouquinho antes porque a gente tá fazendo uns testes aqui, né, padre? Pra ver como é que. Exatamente. E eu estou enviando aqui também para os meus contatos, né? É, também enviei aqui para algumas pessoas. Mas Ai, ai. e aí, a pressão diminuiu aí? Melhorou? Não, Ainda tá alta? tá no grau aqui. Meu Deus do céu. Mas vai dar tudo certo. Tem que ver, né, o que tá acontecendo. Exatamente. Ai, ai. Aí, vamos esperar as 22 horas, né, pra gente ser fiel mesmo. Sim, Enquanto sim. isso, se quiser colocar alguma coisa. Ô, Lucas, seria interessante, a gente aproveitando esses 5 minutinhos, nós começamos mais cedo justamente para que você possa estar enviando o aviãozinho para as outras pessoas, para a gente também estar fazendo isso aqui. E a gente começa bem no horário programado, né? Como a gente tem feito. Mas Uhum. aproveitando, como hoje é a última live nossa dessa série de 4, né? Que nós fizemos aqui, às vezes o pessoal que está nos assistindo gostaria que a gente, o ano que vem, fizesse alguma live. Se puder sugerir algum tema, alguma coisa, fica à vontade, tá bem? Eu estava comentando com o Lucas para a gente fomentar no ano de 2024 alguma coisa nesse sentido. Aí Isso. você que assistiu e que está chegando pela primeira vez hoje, até no final, se puder, às vezes deixar alguma sugestão para nós, né, Lucas? Isso. Seria interessante. Se a sua esposa aí puder, às vezes, ela ficar de olho nos comentários e fazer a anotação dos temas, seria interessante, porque às vezes na hora que a gente termina, os comentários parecem que não ficam gravados, não, né? Eu também não vi, não. Acho que não fica, não. Mas É, eu acho que ela tá ouvindo aí. Eu acho que ela consegue anotar lá assim, viu? né? Ó, ela já colocou alguns, ó lá, ó. Então, é, Tá lá. beleza, então, o Carol, muito obrigado aí. Outra coisa Ok. muito importante que eu Na- queria falar pro pessoal que tá aí, a gente já tem uma secretária já. já. Uma outra coisa muito importante que eu queria falar é que ficou salva. Só tem uma live que não ficou salva, gente. Isso. Segunda live sobre o tema, né? Da segunda semana não ficou salva.
A gente não conseguiu salvar ela. Essa live ela se perdeu aí e infelizmente a gente não conseguiu Isso. salvar. Mas as outras duas lives, que é da primeira semana e da terceira semana, tá salva no canal do YouTube do Padre Guilherme. Então, se você não segue, segue lá. Se você quiser assistir também, tá lá salva. E essa live também vai ficar salva lá. Ela fica salva tanto lá quanto aqui no Instagram. É. Então, você Nós consegue colocamos, ter acesso. né, Lucas? A gente colocou no YouTube, pensando naquelas pessoas que às vezes não tem acesso ao Instagram, e lá no YouTube qualquer Isso. pessoa pode assistir, né? Pode compartilhar, fica mais fácil, né? Ó, o Alessandro tá falando que o áudio está muito baixo. É o áudio do Padre Guilherme ou é o meu, Alessandro? Se tiver alguém Alguém mais, confirmar. alguém mais está percebendo que o áudio está baixo? Tivemos resposta que o áudio está bom. Tá normal, aqui pra mim está bom. Beleza, então. Para mim aqui o seu retorno tá perfeito. Para mim também o seu tá perfeito. Então é isso, pessoal. A gente pretende fazer outras lives, né, futuramente. Né? O pessoal mandar sugestão de alguns temas, né? Minha esposa já sugeriu alguns. Se você tem algum tema que você gostaria que fosse tratado na live, né? Em alguma live, né? Pra gente aprender junto. A live aqui, a gente aprende muito também, porque a gente vem aqui, a gente precisa estudar, recordar algumas coisas, né, Padre? Muitas coisas a gente já Sim, estudou, a gente já viu, mas a gente precisa lembrar, né? exatamente. Então, nos ajuda também. As lives, né, os temas, nos ajuda na preparação, nos ajuda na questão espiritual, né? Porque tem toda uma preparação para a gente estar aqui. Né? Realmente é um apostolado e a gente leva a sério, né, padre? Com certeza, nossa senhora. Saudade, Maria Júlia também, olha aí. Ô, gente, que gracinha, a noviça rebelde. Olha ela aí. A menina do teclado agora. Pois é, você viu? Vai ser a irmã do teclado. Ai, Um abraço, Maria Júlia. Direto de Ribeirão das Neves, gente. Grande BH. Ô, Lucas, para ficar claro que eu brinco com ela assim, de noviça rebelde, mas não é que ela seja, não, né? olha aí, eu voltei. Você voltou? Uai, Você... caiu aqui, ó. Ê, gente, se foi só falar da noviça rebelde, você caiu, hein? Tá vendo? Você vê, vou ter que confessar, padre. Ai, ai. Beleza, já tá na hora, né? Então Já vamos iniciar. 10h01. Vamos iniciar com a oração, pedindo a intercessão daquela que é a mãe de Jesus e nossa mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Muito bem, Lucas, estamos aí com a nossa quarta live, concluindo hoje as 4 semanas do Advento, né? Como passou rápido, Lucas? Passou muito, muito rápido. Queria pedir o pessoal aí, coloca o coraçãozinho. Quem está entrando agora, manda um aviãozinho para as pessoas. Essa live é referente ao quarto domingo do tempo do Advento.
E também vamos falar sobre a liturgia do Natal, né? Então, você que está chegando aí, né, manda o aviãozinho para as pessoas poderem assistir a live e deixa um coraçãozinho aí, manda aí um sinal de fumaça para a gente saber que o pessoal está assistindo e está ouvindo direitinho. Exatamente. Que é importante isso, porque senão a gente fica falando aqui e a gente não percebe, né? Verdade. Muito bem. No quarto domingo, hoje, como o Lucas disse da última vez, essa é a única live que nós vamos meditar de maneira antecipada, porque todas as outras a gente fazia na segunda-feira, após o domingo. E como este domingo, ele é atípico, porque o quarto domingo coincidiu com o dia 24 de dezembro, então nós temos aí uma diferenciação nesse próprio domingo. Vamos meditar a liturgia, vamos rezar a liturgia no período da manhã, né, com o quarto domingo do Advento. E à noite, após as vésperas, né, melhor dizendo, após as vésperas, já à noite do Natal. E o evangelho que vamos meditar no domingo é o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Eu não vou ler aqui todo o Evangelho, mas vou recordar ele para vocês. É o Evangelho da Anunciação, em que o anjo Gabriel, enviado por Deus, aparece à bem-aventurada Virgem Maria e a saúda com uma saudação honrosa. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E através dessa saudação, então, começa um diálogo entre a bem-aventurada Virgem Maria e o anjo. E quando começa esse diálogo, é exatamente o anjo pede para que ela não se assuste. Não se assuste. Não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. E aí o anjo fala que ela vai ser a mãe de Jesus. Ela conceberá a luz, dará à luz um filho, que imporás o nome de Jesus. E aí Maria questiona o anjo, como vai acontecer isso, sendo que eu não conheço homem algum. O anjo vai dizer que é o Espírito Santo que vai cobrir com a sua sombra e o poder do Altíssimo te envolverá. E aí o anjo anuncia, portanto, que esse que vai nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. E ao mesmo tempo o anjo comunica que a sua parenta Isabel também está grávida e é o 6º mês daquela que era considerada estéril. E Maria, então, com um sim generoso, ela exclama: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Só para a gente recordar, e eu selecionei alguns elementos que eu fico muito emocionado, Lucas, como eu medito esse evangelho, e nesses últimos meses agora já é a 3ª vez que a gente medita sobre esse mesmo evangelho, e cada vez a gente conquista outras mensagens para nós. Eu gosto muito assim, eu fico criando, né, na minha cabeça a própria cena. O que Maria estaria fazendo quando o anjo aparece? O texto não fala o que ela estava fazendo, até porque não tem essa pretensão mesmo, não é relevante. Mas eu fico pensando como Maria era uma mulher de sua época, com certeza estava nos seus afazeres, né? Assim que eu vejo. Estava seguindo o seu ritmo diário da vida e ali que aparece esse anjo. Eu acho que foi um grande susto, né? Foi um grande susto. Eu vejo como um susto de alegria. E através, então, deste anjo, ao mesmo tempo, talvez ficou até com receio, não sei. Ela foi questionando, ela foi perguntando, houve ali todo um envolvimento até o clímax, né?
da sua liberdade, da sua resposta. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Para chegar exatamente a uma fala dessa, eu penso, sem ter conhecimento do que viria, sem saber as consequências e o desdobramento a partir daquele momento, ela se abandona na sua liberdade humana e espiritual em Deus. Ela abandona completamente nele. Ela deixa ser envolvida plenamente por Deus, até porque ela já é plena de graça. Desde a sua concepção no ventre de Ana, Maria foi preservada para este momento, o momento da encarnação, o momento sublime em que Deus adentra a humanidade através de um útero materno. Então eu vejo ali que um mistério tremendo e ao mesmo tempo uma humildade de uma menina de seu tempo extraordinária também. Porque é neste momento que Maria fica sabendo que ela será a mãe do Salvador. Ela não sabia antes. Ela não tinha este conhecimento de que ela era a preservada, a escolhida para ser a mãe do Salvador, desse Messias que era tão ansiosamente esperado por um povo, séculos e séculos à espera do Messias. Ela, uma mulher de Nazaré, gente, de Nazaré. É, Né? e assim, é Que é um... muito interessante, o Padre Guilherme, porque a saudação do anjo, ele não fala que ela vai ficar cheia da graça. Né? Ela já é. Ela já é cheia da graça. É, Então, às vezes, exatamente. as pessoas podem confundir achando que ela ficou cheia da graça no Não. momento em que o anjo saudou ela. Mas não, o texto é muito claro, né? Ave cheia de graça. Ele não tinha anunciado que ela seria a mãe do nosso Salvador. Ou seja, ela já era cheia da graça. Ela já, né, igual o senhor mesmo falou, desde o ventre de Santa Ana, ela já é a mulher por excelência cheia da graça de Deus. Uhum. Ela é a única criatura no mundo que antecipou os méritos, né, salvíficos de Cristo. Ou seja, ela antecipou a graça salvífica que nós recebemos na paixão, morte e ressurreição de Jesus, antecipou para que ela fosse concebida no ventre. E lembrando que a concepção da Virgem Maria no ventre de Santa Ana é um milagre, né? Por quê? Porque também eles eram estéreis. Quando a gente pega o texto bíblico, a gente pode ver que eles eram estéreis. Eles não podiam ter filho. Então foi um milagre, uma graça de Deus, né? E é muito bonito quando a gente lê esse texto, assim, ele me chama muita atenção, e eu acho que para todos nós que somos católicos, esse evangelho de Lucas, né? Lucas 1, ele chama muita atenção para nós. Porque a gente consegue olhar para o evangelho de Lucas como se fosse assim, Lucas 1 é a porta da salvação, né? Maria é aquela que nos trouxe o Salvador, né? E é muito bonito que eu escutei uma expressão esses dias que faz todo sentido, que o material genético de Jesus, ele é todo de Maria. Porque não teve Sim, claro. participação de outro homem, né, de outra pessoa. Então Jesus, ele é todo de Maria. O sangue, né, o material genético, o tipo sanguíneo, né, as características, o jeito, né? Porque assim, eu tenho características da minha mãe, eu tenho características dos meus pais. Não, então, ou seja, Jesus, ele é totalmente de Maria, né? Ela foi preparada. Ela foi preparada totalmente para receber também e nos dar Jesus com total características suas, né? Então, assim, é muito bonito quando a gente parte dessa reflexão e, assim, essa liturgia de domingo, a gente poderia dizer que é a liturgia vespertina, né, Padre? Das vésperas do dia do Natal, né? Porque eu até vou deixar um gancho aqui já, vou soltar um gancho para o senhor continuar aí. Que nós celebramos, na verdade, nós temos assim 4 liturgias que a gente celebra, né, Padre? No A Natal, missa sim. do dia 24 de dezembro, nós temos
a missa que é da meia-noite do dia 25 de dezembro, nós temos a missa do alvorecer, né? Que é a missa do Natal ao amanhecer, e nós temos a missa durante o dia do Natal, né? Então, assim, faz essa divisão, né? A liturgia fala a missa da vigília, a missa da noite, a missa da aurora e a missa do dia, né? Hoje, eu não sei se as paróquias trabalham todas essas celebrações, mas a liturgia nos traz essa riqueza, né? Eu queria apresentar para vocês essa riqueza, né, da liturgia da igreja, né? Que é muito rica. Então, ou seja, tem a missa do dia 24, mas quando vira meia-noite do dia 24 para o dia 25, existe a missa da noite, que é essa primeira missa do Natal. Então, no dia do Natal, né, a gente passa ali por 3 liturgias, Pato. Se eu estiver errado, você me corrige. Né, mas por 3 leituras diferentes, né? A gente pega Isaías 9, 1, 6, Isaías 62, e por aí vai, né, Padre? Eu vou deixar o Padre Guilherme falar um pouco sobre isso, porque para a gente ver como é rica, né, a liturgia. Sim. Mas antes, Lucas, eu gostaria ainda de ressaltar quando você fala que toda a carga genética que Jesus tem é de Maria. Por que que é assim? Porque o próprio texto nos diz, ela ainda não está coabitando, ainda não está morando com São José quando ela fica grávida. Ela não está ainda morando com ele. Então, quem é o pai, né? Quem vai fecundar no ventre de Maria não é uma participação de um homem. Por isso que não tem a carga genética. É o Espírito Santo. É o pai que envia o Espírito Santo no ventre daquela que vai gerar a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. Então, Maria, ela gera Jesus na sua totalidade do seu ser. E é tão bonito isso aqui, da gente perceber que as 3 pessoas, Maria toca as 3 pessoas da Trindade, gente. Olha que lindo isso. Porque é o Pai que envia o Espírito, que a toca, para ela gerar Jesus e dar a luz a Jesus à humanidade. Então, e ela tem esse papel, essa participação tremenda na história da salvação, que a gente não pode deixar ela de fora. Não tem como a gente deixar a Maria de fora e sem a gente honrá-la, venerá-la. Eu não consigo, a minha cabeça não consegue pensar como que um cristão pode não aceitar a mãe daquele que permitiu que a gente conhecesse o rosto de Deus. Esse cristão, eu acho que precisa fazer uma terapia com um psicólogo para resolver o problema com a mãe, porque não tem cabimento. Ou talvez é falta de humildade também de reconhecer que tudo é iniciativa de Deus. É Deus que quis, gente. A iniciativa é de Deus. Deus é o autor. Deus pode tudo. Ele pode tudo. Ele quis que fosse assim e assim se fez. Ah, se não tivesse sido, não tem isso. É assim. E Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Aí fica umas seitas aí renegando a mãe de Jesus. Me poupe, gente. Pelo amor de Deus, Jesus não é filho de chocadeira, não. Você não tem uma mãe, nós não temos uma mãe. Por que que Deus quis que seu filho tivesse uma mãe? Pronto, ele pode, ele é Deus. E nada diminuiu, muito pelo contrário, levou mais ainda a nossa condição humana. Então é belíssimo. A gente, como diz, né, a piedade popular fala, abaixo de Deus e Jesus Cristo é Nossa Senhora. E de fato é. E é tão interessante que ela foi tão agraciada, ela foi a única criatura, como o Lucas disse, né, desde sempre a ser-lhe preservada. Ela foi a primeira a ser acolhida no céu dentre os crentes, que é a Assunção de Nossa Senhora. Ela foi a primeira, ela foi a primeiríssima que entrou no céu dentre os crentes. Então, para mostrar que se ela foi, nós também iremos. Basta que sigamos os passos do seu filho Jesus, porque ela foi seguidora do seu filho.
E assim, Ela pegando, deu a, né? ela deu a instrução da fé, claro. Jesus era judeu, eles participavam da sua religião, deu educação humana, deu educação de tudo. Mas quando Jesus assume o seu próprio ministério, ela se coloca atrás dele, ela se coloca como discípula dele. Por isso que ela foi a primeira discípula do seu filho, Isso mesmo. né? Então, E, e, Maria tem esse papel sim importante e nós então não devemos desprezá-la nunca, né? e partindo disso tudo que o senhor falou, né? Tem o pessoal entrando aí, dando boa noite para quem chegou aí agora, né? Se quiser enviar aí a live e o aviãozinho pro pessoal, né? A gente vai continuar dando sequência aqui. E é muito interessante que eu faço uma reflexão todo Natal, né? Eu costumo fazer uma reflexão que, que a gente só consegue viver o Natal bem se a gente conseguir introduzir esse amor à Virgem Maria, né? Porque Exatamente. foi ela que deu a luz ao Salvador. Então, Jesus, para nascer no nosso coração, né, ele precisa, eu costumo usar uma analogia, mesmo uma analogia que a gente vive, né, humana, né? Jesus, ele foi gerado no ventre da Virgem Maria, né? Então, nós precisamos sim ter um carinho, um respeito, uma veneração pela E mãe de Deus, outra, né? E ele outra, foi o único que foi gerado, Lucas, porque o ser humano foi criado lá em Gênesis. O Filho de Deus foi gerado. É gerado, isso mesmo. diferente, não é Então, criatura. ou seja, né, eu costumo dizer assim que dificilmente a gente vai conseguir viver bem o Natal se a gente não tiver uma boa relação com aquela que nos trouxe o Salvador. Ela nos Uhum. trouxe o Salvador. Dizer que ela é uma mulher qualquer é dizer que Jesus também é um qualquer, né? Exatamente, Então, ou seja, é exatamente. reduzir aquilo que Jesus é para nós. Então, eu costumo dizer que o que acontece? Para que nós, humanos, possamos gerar Jesus no nosso coração, ele precisa também encontrar a presença, né, da Virgem Maria. E aí eu já estou parafraseando São Luís Maria Grignon de Montfort, que ele diz que aonde o Espírito Santo de Deus ele vê uma alma e ele encontra uma alma mariana, ele logo vai e repousa sobre essa alma, né? Por quê? Porque a gente trata, né, a Virgem Maria tem esse título de esposa do Espírito Santo e não é casamento moderno, né? Eu costumo dizer que Isso, é casamento moderno, né? Aonde ela está, ele está, né? É casamento tradicional. Aonde a esposa está, o esposo também está. E para que Cristo cresça no nosso coração, a gente precisa sim, né, buscar uma devoção mariana, um amor, uma veneração à mãe de Deus, à mãe do meu Senhor, à mãe do meu Salvador. Né? Quanto mais respeitar a mãe do Guilherme, quanto mais respeitar a mãe de Jesus. Né? Então a gente não exatamente. pode falar, a gente não tem como falar dessa missa, né, da missa da vigília, né, sem tratar de forma especial daquela que nos trouxe a luz, né? Aquela que Uhum. nos trouxe a alegria, aquela que nos trouxe a esperança, que é Jesus, né? Isso. E é interessante, Lucas, que desde os primeiros séculos, desde os primeiros séculos da era cristã, tem-se o culto à Virgem Maria. Então, não é algo que a igreja inventou, Não, vem da própria tradição das comunidades. desde o A oração século mais II, né? A antiga, oração mais isso, antiga. é aquela, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e necessidades, mas livrai dos perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Essa é a primeira oração em honra a Nossa Senhora, invocação feita a ela. É a oração mais antiga que se tem na história e que a Legião de Maria sempre reza, né? No final da sua Catena Legiones, que é o que é o manual assim de oração das reuniões da Legião de Maria, é essa invocação e que nós sempre devemos fazer. Eu rezo sempre essa oração de Nossa Senhora, sabe? Quando eu saio de viagem, a primeira oração que eu vou fazendo do carro é exatamente esta, né? Então aí a gente vê pela própria história, claro, a gente não vai adentrar aqui na questão dos dogmas marianos nem nada, mas
é interessante a gente ressaltar isso, porque é isso que se faz presente aqui no texto. E o que nós aprendemos também nessa liturgia do quarto domingo do Advento, antes da gente passar para a parte, vamos falar assim, litúrgica, no sentido do ano litúrgico, da própria celebração, é que nós somos chamados a sermos grávidos de Jesus. Isso mesmo. Assim como Maria concebeu o seu filho no ventre, que nós possamos concebê-lo em nosso coração também, para que as nossas mãos possam ser um reflexo daquilo que está dentro de nós. Porque Maria foi assim. Ela acolheu no seu ventre, porque antes ela o concebeu na sua fé, porque ela estava à espera do Messias. E por ela conceber na fé, na sua liberdade, por mais que ela tinha sido escolhida antes do nascimento, lá no ventre de Santa Ana, ela poderia ter dito não na sua liberdade, ela poderia, mas a sua fé, a sua abertura em Deus e na sua liberdade, ela diz sim. E que nós também possamos ter essa mesma abertura que Nossa Senhora teve. E para isso é necessário um despojamento nosso. Aqui o padre Guilherme imagina a cena, quando que depois do susto do anjo, quando ela vai responder, eis-me aqui, eu imagino Nossa Senhora caindo por terra, Lucas, se ajoelhando em adoração e respondendo, eis aqui a serva do Senhor. É assim que eu imagino, né? Lucas? Na verdade, esse cair por terra, né? Eu acredito que seria realmente uma questão assim dela de submeter a tal ponto que a própria alma que se inclina, né? Isso. Não é nem ela se jogar, uma cena como ela se joga, sim, não. Mas ela se inclina totalmente à vontade de Deus, né? Ela se enverga à vontade de Deus. Porque a gente tem que lembrar que a Virgem Maria, a gente já tratou dessa questão de que ela já era cheia da graça, ela não ficou cheia da graça. Então, por ser cheia da graça, a vontade dela já estava em conformidade com a vontade de Deus. Exatamente. Mas ela não esperava tamanha missão. Não era algo que ela já esperava no coração dela, né? Tanto que quando a gente vai estudar um pouco a patrística, a história, a gente vê que muitas das vezes, né, ou até mesmo os evangelhos apócrifos lá, né, a gente vê que trata às vezes que Maria queria ser pelo menos a serva, né, de Jesus. Ela queria ao menos servir Jesus como serva, né? Então, quando a gente faz essa reflexão, né, a gente entende que é totalmente diferente quando ela pergunta para o anjo, né, como se dará isso? É totalmente diferente da pergunta de Zacarias, né? Porque não é uma pergunta de dúvida, né? Porque Zacarias duvidou que a Isabel ia ficar grávida de João Batista, né? Por isso que ele ficou mudo. Justamente, aí ele foi silenciado, né? Pelo próprio anjo de Deus. Então, assim, é muito interessante. Eu queria trazer alguns dados, só para vocês entenderem. A gente falou que a primeira oração mariana, ela foi ali composta ali no século II. Né? Mas a gente tem que entender que a notícia do primeiro Natal foi no século III. Então, no século III, já se falava da festa do Natal, né? Ocorrida em Roma. Né? E aí a gente poderia citar São Leão Magno, que foi no século IV, né? um papa da igreja, né? São Leão Magno. Ele disse assim, o Natal do Senhor não se apresenta a nós como uma lembrança. Tem gente que acha que Natal é lembrar que Jesus nasceu. E né? Não é dia de aniversário de cantar parabéns para Jesus. Justamente. Então, ou seja, não é uma data onde a gente recorda o nascimento de Jesus. Né? Ela vai além disso. O nascimento de Jesus se faz presente nessa data. Por isso que é memória, né? E aí Dom Henrique Soares ele é tão espetacular quando ele traz essa reflexão, justamente apresentando para nós que não é o aniversário de Jesus, né? Porque não é o nascimento, ele está nascendo ali, ele não está fazendo aniversário.
se faz presente o nascimento de Jesus, né? E na outra live, na live passada, eu falo assim, Natal é tempo de oportunidade. É oportunidade de quê? De deixar com que Jesus nasça no nosso coração. Que a esperança nasça no nosso coração. Que o amor verdadeiro nasça no nosso coração. Então, né, não esse amor humano, não esse amor, não, mas um amor divino mesmo, né, um olhar divino, né? É isso que o mundo precisa, né? O mundo precisa que os cristãos tenham um olhar divino para com as coisas, né? Isso. Um olhar de Deus. Então é muito bonito quando a gente traz essa reflexão e a gente deixa isso muito claro. Não é aniversário de Jesus. O Espírito Santo faz com que Jesus realmente possa nascer no nosso coração. E a expressão é, nós precisamos ficar grávidos de Jesus, nós precisamos gerar Jesus no nosso coração. E não tem como gerar. Não tem como gerar Jesus no nosso coração se não tiver aquela que gerou Jesus fisicamente nessa terra, né? E aí por isso que nós vamos dizer que Maria ela é a mãe da igreja, né? Porque os membros de Cristo, ela gerou a cabeça, gente. Cristo é a cabeça da igreja. Como não existe anomalia no mundo espiritual, ela gerou a cabeça, ela também tem que gerar o corpo. Por isso que o papel da Virgem Maria não é um papel de coadjuvante. Ela é um papel essencial na formação do corpo místico de Cristo. Quanto mais eu ser gerado no ventre de Maria, mais com certeza eu vou ser introduzido no corpo místico de Cristo. Por quê? Porque não para nela. Só teve uma ordem que a Virgem Maria deu na Bíblia. Ela só deu uma ordem, Padre Guilherme. Sabe qual foi? Fazei tudo o que ele vos disser. Ele nos disser. Só essa ordem. Ela não falou para a gente fazer o que ela está pedindo. Ela falou para a gente fazer o que ele nos mandar fazer. Essa foi a única ordem. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente entende isso, a gente entende que a devoção mariana, ela nunca será exagerada. A gente nunca vai adorar a Virgem Maria. Porque, né, como bem explica São Luís, né, a Virgem Maria perante Deus é um nada, mas perante nós, ela é a mãe do Salvador. Olha que beleza, né? Então, a gente, olha, 30 minutos a gente ficou só falando do Evangelho da missa da vigília. E outra, Lucas, e outra coisa nesse sentido aí, quando você fala que Maria é a mãe da cabeça, que é o Cristo é a cabeça e nós somos, né, parte desse corpo místico, nós temos que lembrar também a passagem de João lá no capítulo 20, quando Jesus está crucificado e que está poucas pessoas em volta dele, Maria, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, Maria Madalena e o discípulo amado. E o que Jesus vai dizer para o discípulo amado que não tem nome? E por que não tem nome? Para que seja cada um dos crentes, que seja esse discípulo amado. Filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Naquele momento ali, Jesus entrega sua mãe para o discípulo amado para que pudesse levar para casa e tomar conta. O discípulo amado é toda a humanidade. São todos os crentes. São todos os crentes. Somos nós. Então, o próprio Redentor na cruz, agonizando, tendo seu sangue todo derramado no madeiro, as suas chagas em carne viva, chagas para todo o corpo, ele ainda a entregou para a humanidade como mãe. Então, nós, quem somos nós para virar as costas com aquele que deu a ordem de cuidar da sua mãe, que nos deu como mãe? Então, assim, foi um dos últimos gestos de Jesus antes de morrer, foi este. Está lá na própria narrativa da paixão do Senhor, de nosso Senhor. Então, é algo muito interessante quando você diz que nenhuma devoção a Maria ela é exagerada. De fato, não é. Porque nós não adoramos Maria. Nós adoramos a Deus. Nós temos uma especial veneração à Nossa Senhora.
dentre os santos, Maria ocupa o primeiro lugar, porque ela foi a primeira a ser acolhida nos céus, né, pelo próprio Pai. Ela foi assunta ao céu, foi elevada em corpo e alma. Como ela, um dia nós seremos. Mas nós seremos elevados em corpo e alma, e aqui onde que eu queria chegar com isso também, se a gente parar de ser hipócrita. Não é porque nós dizemos Senhor, Senhor, que eu vou entrar no reino dos céus, não, tá? Porque às vezes nós dizemos, eu rezo, eu sou da palavra, eu comungo todos os dias, eu rezo o terço todos os dias, o céu já está garantido. Cuidado, cuidado. Cuidado com a hipocrisia, porque a hipocrisia leva à morte e ao inferno, né? Então, se a gente assumir de fato, neste tempo do Natal, essa mística de Nossa Senhora, como acolher, se fazer humilde, essa é a oportunidade que nós temos de rasgar o nosso coração. Daqui eu pego lá uma citação do profeta Joel, da missa da quarta-feira de cinzas, que eu acho fantástico, é rasgar o coração e não as vestes. Se nós temos que rasgar os nossos corações e dobrar o nosso joelho da humildade de uma maneira sincera e verdadeira, sem hipocrisia, sem essa mancha do pecado, e nos esforçar para isso, porque a oportunidade está aí, de iluminar o nosso coração com a luz do Natal, né, Lucas? Porque o Natal é isso, é memória, uma lembrança. Tem uma péssima música aí que chama, né, Parabéns para Jesus. Já ouvi essa aberração. Essa música, quem fez essa música deveria ser decretada a excomunhão dele, porque não é cantar parabéns para Jesus, gente. Jesus não está fazendo aniversário, ele está nascendo. Ele está se convidando a nascer no seu coração, no meu coração, a cada ano. Por isso que a igreja, ela celebra a cada ano a questão do Natal. Por isso que a liturgia da igreja, ela é o memorial. Eu sou voltado a viver aquele momento pelo rito da missa, da Santa Missa, sabe? Então, assim, eu vivo aquele momento. Então, é vivência, não é recordação. E isso que algumas igrejas ou seitas por esse mundão de meu Deus aí, que não compreende, nunca vai entender. Porque eles não têm uma tradição, não têm uma história. Ou melhor, eles têm, mas eles fizeram questão de rasgá-la e ficar com aquilo que lhe convém para manipular os outros, né? Então é muito triste isso, mas enfim. Mas a gente tem essa riqueza espiritual tão grande e que às vezes a gente joga pérola aos porcos, né? E é muito difícil, sobretudo no tempo que nós estamos vivendo, de olhar para nós e de não deixar com que a vaidade do mundo, essa influência tão negativa de um consumismo desenfreado, de um capitalismo selvagem, de um liberalismo que vai tirando toda a mística do Natal, esvaziando. Eu vi, eu sei que o tempo está indo, mas me chamou muita atenção ontem, eu estava assistindo um jornal, um cara fazendo toda uma menção de saudação, agradecimento por agora das festas de final de ano. E ele convidava, no meio da correria, a gente parar, buscar harmonia, estar junto com a família e tudo. Sabe qual foi o final da fala dele? Boas festas e feliz ano novo. E aí eu falei assim, mas cadê o Natal? Não tem o Natal para o comércio. Era uma propaganda da Associação Nacional dos Corretores Imobiliários. Aí essa propaganda ela é nitidamente capitalista, que se tirou ali o Natal. Não precisa do Natal, só boas festas e o Ano Novo para poder ganhar mais dinheiro. Inclusive, infelizmente, tem muitos católicos que ficam com essa simpatia aí para juntar dinheiro no Natal, né? Aliás, na virada de ano, pelo amor de Deus, né, gente? Se você agarrar com Jesus, não é pulando ondinha, guardando trevinho na carteira que vai
melhorar a sua vida, não. Quem melhora a sua vida é esse que está nascendo agora no Natal. É aquele que veio no Natal. Justamente. E assim, o Padre Guilherme, a gente falou, né, na live anterior sobre essa questão da paganização do Natal, né? Ou seja, o Natal hoje ele é totalmente paganizado. De fato, às vezes até as pessoas colocam, presta atenção, às vezes até tem um presépio montado, mas ele está lá no canto, escondido, né? Jesus, ele não precisa estar no canto, ele não tem que estar no canto. Jesus ele tem que ser o centro, né? Ou seja, a nossa fé ela é cristocêntrica, né? Uhum. Ela não é egocêntrica, não é o meu ego, né? Ela não é uma fé antropológica, eu não tenho que estar no centro. Quem tem que estar no centro da minha vida é Jesus, esse que nasce, né? Esse que veio ao mundo, que se encarnou no seio da Virgem Maria, né? E que se fez homem. Então, o que acontece? A nossa fé ela é cristocêntrica. Jesus precisa ser o centro, né? Se a gente não trata o Natal, né, dessa forma cristocêntrica, né, como que a gente vai viver a Quaresma? Como que a gente vai viver todo o tempo litúrgico da igreja? Como que a gente vai viver a nossa vida, gente? A nossa vida, né? As pessoas vão dizer assim que nós não temos preço. O ser humano não tem preço. Quem já escutou essa expressão? Já. E eu discordo, porque nós temos um alto preço. A palavra de Deus nos diz que nós fomos resgatados por um alto preço. O meu preço, o seu preço, o preço da vida do Padre Guilherme é o sangue de um Deus derramado no madeiro da cruz, gente. É Deus que se fez homem para morrer por nós. Então nós temos sim um preço. E o seu preço não é nada mais e nada menos do que o sangue de Cristo. Né? Essa expressão, que o ser humano não tem preço, não tem como a gente comparar as pessoas. Claro que não, nós já fomos comprados, nós já fomos salvos. Por Nós já esse que fomos nasceu na resgatados, manjedoura. né? Resgatados. Por esse que nasceu na manjedoura. Então eu queria deixar aqui o pessoal que está ouvindo, para eles não ficar só ouvindo, Padre Guilherme. Que eles colocam aí, ó, eu amo a Virgem Maria, ou eu amo Maria aí nos comentários. Vamos ver se o pessoal está só ouvindo ou vocês estão acompanhando mesmo, entendendo. Uhum. Lucas, é muito, sabe, assim, eu vejo muito, assim, eu acho que a live de hoje, só 4 é muito pouco por aquilo que a gente tem para falar, mas não dá para a gente desvincular a questão da noite do Natal, a noite do Natal, ou melhor, a manjedoura que acolhe o menino Deus naquela noite fria e escura de Belém, é o mesmo lenho que acolherá o corpo daquele que estará, que esteve, né, morrendo naquela Sexta-feira Santa, né? E aí nós temos uma ligação muito forte do Natal com a Páscoa. E agora eu quero que vocês não fiquem escandalizados, mas só para compreender que essas duas solenidades centrais do cristianismo, que é o nascimento, o Natal e a Páscoa, o Natal só tem sentido porque Cristo ressuscitou. Vocês sabiam disso? Ah, padre, mas é o nascimento. Tá, mas muitos antes de Jesus disseram ser o Messias. Disseram ser o Messias. Mas só Jesus foi o que morreu e ressuscitou. Então, o Natal vai ganhar pleno sentido depois, estou falando isso lá nos primeiros séculos, justamente porque Cristo ressuscitou. Então, a ressurreição ilumina toda essa trajetória antes de Cristo. É interessante a gente pensar isso. Eu não sei se ficou muito confuso essa questão, mas é para a gente mostrar a importância que é o Natal e a Páscoa. É inadmissível para um cristão católico que ele marca para ir para a beira de represa, rancho, praia, Caldas Novas, sei lá mais o que, nessas datas. Então, padre, só para deixar bem fundamentado, né? Porque às vezes realmente escandaliza. Nossa, mas está falando que então não adianta nada o Natal se eu não conseguir Não é nada compreender. disso.
né? Então, assim, só para vocês entenderem, gente, São Paulo ele já dá essa fundamentação para nós. Ele vem nos dizer na primeira carta aos Coríntios, né, no capítulo 15, no versículo 17, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, Exatamente. ou seja, é o próprio São Paulo que está dizendo. Né? O É, nascimento de Jesus Cristo e todo o percurso de Jesus Cristo sobre a Terra, né, ele tem a finalidade de nos mostrar que Cristo veio para nos dar acesso ao céu, para dizer assim, ó, eu sou aquele que estou abrindo a porta do céu, eu sou aquele que venceu a morte, eu sou aquele que veio para te dizer isso. que nem a morte tem a última palavra na vida do Exatamente. cristão. Porque um cristão, gente, um cristão, quando a gente crê verdadeiramente em Jesus, a gente entende que a gente só está peregrinando aqui. A gente entende que a gente não é desse mundo. A gente entende que a nossa finalidade não é permanecer eternamente aqui, mas é permanecer eternamente no céu, aonde nós vamos ter a visão beatífica de Jesus. Por isso que quando o Padre Guilherme ele trata, dizendo que, ó, o Natal ele não faz sentido se nós não conseguimos compreender bem a paixão, morte e ressurreição de Jesus, é justamente por conta disso. Isso, Porque se não exatamente. tivesse ressuscitado, a nossa fé, toda a nossa fé, seria em vão, Uhum, né? Seria vã a nossa fé. Né? Isso é São Paulo que está dizendo, né? Na primeira uhum. carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 17. Então a gente tem que entender a profundidade do tempo litúrgico, gente. E é realmente isso. Os maiores feriados comerciais que existem são geralmente nesses tempos mais preciosos, nesses tempos mais espirituais da igreja. Então, gente, é uma profundidade espiritual tão grande, por quê? Porque por meio da liturgia, com a presença do Espírito Santo, que a gente não Isso. está recordando, a gente está vivendo. Uhum. As graças do nascimento de Jesus na noite de Natal, elas são atualizadas por meio da presença do Espírito Santo e da liturgia da igreja. Uhum. Então, quando nós meditamos com a presença do Espírito Santo toda a vida litúrgica ali da igreja, que nós celebramos no dia 24, no dia 25, a graça, a atualização da presença do menino que nasceu, da luz que nasceu. E aí o Senhor já coloca no meu coração, tem muita gente, Padre, que às vezes por viver longos anos no pecado, nas trevas, né, já se acostumou a estar, né, Isso. nesses ambientes de treva. Eu quero dizer, não tenha medo. Não tenha medo de se abrir para a luz, né? E é geralmente assim, quando a gente fica num quarto muito escuro por muito tempo, a gente sai, geralmente as nossas vistas, a nossa visão, ela se ofusca, né? Ela se embaraça, fica ruim, é desagradável. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus ele possa nascer no nosso coração para realmente nos fazer enxergar aquilo que nós precisamos melhorar. Eu, Padre Guilherme, precisamos viver bem a liturgia do Natal para que nós possamos sim melhorar, né? Melhorar como homem, melhorar como pessoa, melhorar como cristão. Eu preciso melhorar como pai, eu preciso melhorar como esposo, ele como sacerdote. A gente Exatamente. precisa ter isso, todos nós. Então a gente não pode ter medo. E para a gente viver bem isso, gente, a gente tem a oportunidade. Procura uma boa confissão. A gente falou tanto de exame de consciência. Se vocês tiverem feito exame de consciência, eu duvido que vocês já não tenham sentido um arrependimento no coração e uma vontade de se reconciliar com Jesus. É, Né? ô Lucas, é interessante antecipar o céu que nós teremos para agora, Para agora. né? Se a gente não vive o céu aqui e agora, nós não teremos na eternidade. Então, é essa busca constante de aperfeiçoamento que, que nós buscamos esse Deus e nós deixamos ser conduzidos por Ele. É assim que nós vamos nos lapidando na graça e na ação do Espírito Santo, porque os apóstolos só foram compreendendo tudo que Jesus ensinou por meio do Pentecostes, na ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer com que a gente tenha acesso a tudo isso que foi manifestado no ventre de Maria, que foi plenamente revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é esse Espírito Santo atuante
que atua na liturgia da igreja. Nós devemos aqui ressaltar isso, porque a liturgia da igreja ela é permeada por toda a palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Ou melhor, a liturgia da igreja ela é trinitária. A Trindade está presente. Nada fazemos sem a Trindade. Que jeito que nós começamos a celebração? Traçando sobre nós o sinal da Santa Cruz, que é o sinal da Trindade. E como que a gente vai embora? Nos despedimos abençoados em nome da Trindade. Né? E toda a ação da liturgia eucarística é uma oração ao Pai, na ação do Espírito Santo, no Filho. Nós temos ali a Trindade. Né? Então, não tem como ficar sem essa dimensão da própria Trindade. E agora, indo, Lucas, voltando àquela pergunta que você me fez, está faltando 12 minutos para terminar aqui o nosso tempo. Vai ter que um pouquinho mais, né? Não vai ter como. 12 minutos. A gente estende um pouquinho mais. O pessoal acha que não vai achar ruim, não. Mas, e aí nós percebemos a importância que a gente passa despercebido, porque o nosso povo, se eu rezar 4 missas na minha paróquia, vai estar só eu. Se eu for rezar essas 4 aqui da liturgia, né? Mas a liturgia de Natal, até nas equipes de canto, estou falando a partir da minha paróquia, a liturgia, a equipe de leitores tem essa dificuldade. Eu tive que especificar bem. Gente, na liturgia diária, eu estou aqui, né? A liturgia diária que nós usamos, ela vai trazer no dia 24 a missa do Advento. E depois, no dia 24, tem a missa da vigília, né? A missa da vigília do Natal. Que hora que ela é celebrada? À tarde, antes das primeiras vésperas. Que seria ali antes das 5 horas, 6 horas da tarde. E após as vésperas, seria já a missa da noite do Natal, né? Que antigamente se rezava a missa à meia-noite, por isso que era conhecida como a missa do galo. Na paróquia de Santa Rita, nós rezamos aqui na Matriz às 10 horas da noite, que nós rezamos a missa da noite do Natal. E tem ainda a liturgia da aurora, que é no amanhecer, né? E depois, durante todo o dia, a liturgia do dia do Natal, que é no dia 25. E só essa quantidade de celebrações já demonstra uma particularidade, uma solenidade. Porque dentro da liturgia nós temos aquilo que é memória, festas e solenidade. Solenidade é o grau maior de toda a celebração, de toda e qualquer missa. E aí, às vezes, a gente não sabe essas diferenciações, né? E a própria solenidade, ela tem a sua característica do hino de louvor, de toda a questão solene mesmo. Eu acho que nós perdemos muito também, do ponto de vista do ritual. Às vezes, eu sempre nas solenidades, eu faço uso do turíbulo. Ele pode ser usado em qualquer missa, é o incenso, né? O turíbulo é o objeto que é queimado ali ao vaso sagrado, que é queimado o incenso, né? Que sobe ao Senhor. É importante a gente valorizar esses pequenos detalhes, mas que nos leva a sair de um cotidiano. Festa, solenidade é isso, a gente foge do cotidiano. Aí quem vai preparar, talvez aniversário, vou usar um exemplo aqui bem esdrúxulo, o aniversário de 15 anos da sua filha, faz aquela apoteose, aquela coisa, e de fato tem que ser assim mesmo, é uma grande celebração. A solenidade na igreja é essa grande celebração. E essa grande celebração, ela deve ser bem preparada. Não é transformar a celebração como um carnaval, não. Um carro alegórico de carnaval, de circo, sei lá o quê. Não é isso. É preparar os cânticos bem, os cânticos litúrgicos, os cânticos que falam daquilo que está sendo celebrado e rezado,
Não é cantar numa noite de Natal, bate o sino pequenino, o sino de Belém. Isso não é música litúrgica. É preparar bem a questão da própria homilia do celebrante, né, do sacerdote que vai pregar naquele dia. É preparar a equipe de leitores para que possa proclamar a palavra de Deus, que seja um verdadeiro instrumento de Deus ao anunciar. Não é laçar leitor lá na porta de igreja e vai que o Espírito Santo age, como a gente faz. Isso é acabar com a liturgia, com a preciosidade que é o mistério de nossa fé. E isso, infelizmente, as nossas comunidades, às vezes, não valorizam muito. E quando o padre exige, Lucas, que seja cumprido aquilo que é da igreja, o padre é chato, o padre é exigente, é melhor naquele outro, porque aquele outro pode fazer tudo que pode. E eu não permito isso, Lucas. Entendeu? Estou falando de mim, assim. Porque eu não ordenei padre para fazer circo e nem carnaval. Ordenei padre para ser um padre católico e fazer aquilo que é da liturgia da igreja. Pronto, cabe a mim executar aquilo que está no rito da missa, ponto. Então, e assim, né? é interessante porque quando você traz essa realidade, né, é como se nós estivéssemos reduzindo, né, o mistério, né, da Santa Missa a uma reunião meramente humana. Algo totalmente humano. Então, ou seja, qualquer um pode fazer, qualquer um pode ler, qualquer um pode servir, né? Ou seja, é quando a gente está perdendo toda a dimensão espiritual, toda a dimensão mística daquilo que acontece na celebração da Santa Missa, né? Só que o que acontece? Isso também, ô Padre Guilherme, e é algo que a gente pode até pensar em umas próximas lives da gente tratar, que isso muitas das vezes não é ensinado para o povo. Uhum. E aí o que acontece? Até a Carol está dizendo, então na maior boa intenção, né, as pessoas ali se prestam a servir ali daquela forma. E então eu vejo que a gente precisa trabalhar muito, realmente, uma questão assim, de catequese, né, padre? Ô, Lucas, e outra coisa, e tem aquele povo também que não quer aprender. Mas é eu encontro, né? Tá extremamente acomodado e tão fechado que não quer nem aprender, não se abre nem a isso. Eu falo que, né, assim, é difícil. A gente já tentou muito, a GML aqui mesmo sabe. E aí, assim, sabe, é uma questão de resistência, quer fazer da missa ali um palco, um show, e missa não é lugar de show. E quando a gente fala isso, a pessoa arrepia, né? Mas, enfim, são questões que a gente tem que ir superando aos poucos. Eu concordo com a Carol que, infelizmente, há muitos sacerdotes que não prezam pela formação do seu povo, que não se reúnem, que não tem presença nos momentos, né? Infelizmente, alguns são assim. E para eles nós devemos rezar, vou né? fazer aqui uma observação. E isso o pessoal da Paróquia Santa Rita não pode falar, gente. Lá tem escola da fé. Quem quer estudar a Bíblia, lá tem estudo bíblico. Eu vejo, acompanho o Padre Guilherme, eu estou vendo. Então não é porque eu estou fazendo live com ele, não. Porque se ele estivesse fazendo nada também, eu ia falar para ele. Mas faz escola da fé, faz estudo bíblico, faz retiro espiritual, né? Então, assim, pessoal, tem que rezar muito, levantar a mão para o céu, porque vocês têm alguém que realmente dá a vida, né? Um padre que dá a vida, né? Isso consome muito o sacerdote. A gente precisa rezar pelo Papa, pelo Bispo, pelos sacerdotes, né? E voltando aqui agora, porque a gente saiu um pouco... Saiu um pouco, mas assim, mas está dentro, né? Então, esse zelo nós devemos ter, porque toda celebração, nós estamos falando aqui em especial do Natal, mas toda missa, ela tem a sua dignidade e ela deve ser tratada com todo zelo, né? Com toda devoção, com toda piedade, e que não é de qualquer jeito. E todas essas celebrações, olha só, o tanto que é importante que ela não se ela não se concentra apenas em 4 celebrações. Ela se estende por 8 dias. É chamado
a oitava do Natal. É, A noite do até Natal, o fim da Epifania do Senhor, né? não, a oitava do Natal vai até o dia da festa de Santa Maria, Mãe de Deus, até dia Hum, 1º, Lucas. É hum, o tempo do Natal que se estende até a Epifania. Mas a aham, oitava do Natal, olha para vocês verem, que não basta ter 4 celebrações, né, ali do dia 24 para o dia 25, tão importante que a igreja se estende por 8 dias, como se fosse um único dia. Então, do dia 24 até o dia 1º, junto com o Feliz Ano Novo, você pode desejar um Feliz Natal, hum, tá? Se você não encontrar a pessoa ali no dia, pode ficar tranquilo, ninguém vai achar que você está louco, não, tá? Porque você está na semana do Natal. São 8 dias. E isso nós também temos, a oitava da Páscoa, lá na Páscoa, vai do domingo de Páscoa até a festa da Misericórdia, né? Que são 8 dias de Páscoa. A festa da Misericórdia, que é o segundo domingo, né? Da Páscoa. Então, são 8 dias da Páscoa, como se fosse um único dia, um único grande dia dividido em 8, diante do mistério que é, justamente para que a gente vá adentrando a este mistério de Deus, porque a nossa mente humana, ela é limitada, ela não consegue absorver todo o mistério e nunca vai conseguir na sua totalidade. Por isso que nós vamos sendo envolvidos de uma maneira pedagógica, liturgicamente, para dentro deste mistério. Então é algo que vai sendo construído, sendo vivenciado. Ele é gradual, né? E ele é um processo. E é isso que é muito bonito quando a gente estuda a liturgia da igreja, Lucas. Eu gosto muito da liturgia por conta disso. A gente vê esse movimento dela junto com a nossa vida. E ali, ao mesmo tempo, nós vamos adentrando no mistério divino, né? E deixando ser revelado, manifestado pela luz do Espírito Santo, né? Então, que nos envolve. Eu acho isso fantástico. Sabe, assim, eu fico todo empolgado com isso. E só fazendo agora, que a gente já falou na outra live, mas a gente falou que a gente ia conversar um pouco, né, de forma mais profunda sobre essa questão. Porque às vezes o pessoal fica na dúvida, vai cair, né, no domingo. Né? A liturgia do domingo à noite já é a liturgia da Páscoa, do dia da Páscoa. Do Natal, perdão, olha que já estou lá na Páscoa. Do Natal. Então, a liturgia que é celebrada no dia 24, né, após as 18 horas ali, após o período da tarde e início da noite, já é a liturgia do Natal. Do E aí Natal. muita gente fala, só nessa celebração após as 18 horas, domingo às 18 horas, cumpre o preceito dominical e cumpre o preceito de solenidade. E aqui a gente tem que dar a devida importância da solenidade, que no Brasil são só 5 dias, né, padre, hoje, que são solenidades que não são transferidas para o domingo. Que eu acho que é o dia 1º de janeiro, dia 25 de dezembro. Como é que fala? A Nossa Senhora Aparecida, que é a solenidade também no Brasil. Corpus Christi. Isso. Então, tem só Porque 5 dias, né, que assim, que a solenidade ela não é transferida, que não faz essa transferência. Então, ela precisa ser, né, vivida ali, vivenciada no dia mesmo. Então, só para ficar bem claro, quem for na missa domingo cedo precisa participar da missa na segunda. E no domingo à noite também, né? A solenidade. Domingo à noite. Isso, Então, se a gente precisa participar ali de 2 missas, vocês entenderem. Ou no sábado após as 18 horas e no domingo após as 18, isso, né, Pablo? Ou no isso, exatamente. De manhã e na segunda, né? Isso. É porque isso gera muita dúvida no pessoal, né? Então, se você quiser aprofundar um pouco mais. Lucas, é exatamente isso, porque a missa, por ser uma questão, como coincidiu, né, o dia 24 com o advento e o Natal, a solenidade do Natal, então a missa do preceito dominical seria já no sábado, a partir das 18 horas, que são as primeiras vésperas, e já se celebra a liturgia do domingo. Quem puder ir no sábado seria o domingo pela manhã, porque à noite é preceito, né? Que é exatamente a solenidade
da noite do Natal do Senhor. E no dia 25 é a solenidade do dia do Natal, propriamente dito, né? Então, essa é a distinção que a própria liturgia faz. Mas muita gente, Lucas, não vai no dia 25 na missa do Natal, que nós teremos a nossa paróquia à noite, porque está de ressaca. Porque bebeu assim, o dia inteiro, extravasou tudo, e aí isso é sinal exatamente da deficiência, da perda de sentido do Natal. Não que você não possa ali fazer a bebida, porque na ceia do Natal é para isso. A ceia tem essa dimensão, é comida e bebida. Mas a questão do próprio exagero daquilo que se dá. A nossa paróquia, desde quando eu cheguei, do ano de 2017, a gente faz a ceia de Natal, entendeu? A gente faz a ceia de Natal após a missa. A gente celebra a missa na Matriz de Santa Rita às 10 horas da noite. Quem desejar participar conosco, às vezes você não sabe onde passar o Natal, às vezes ainda está em dúvida, venha celebrar com a gente e fique para a ceia de Natal. E após a missa, nós fazemos a nossa ceia de Natal, lá no fundo da igreja. Cada um leva uma panela de alguma coisa, isso mesmo. Às vezes a pessoa não tem condição de juntar a família, não vai dar para viajar, às vezes não tem questão financeira, mas ela pode fazer alguma coisa. Mas e ali se torna um ambiente, eu estou colocando isso como exemplo, porque isso é saudável, né? E tem crescido cada vez mais. Famílias já estão, ao invés de reunir em casa, já está vindo para a igreja, rezar e depois participar. E dá muita gente, tá, Lucas? É pouca gente, não. E fica aquele ambiente tão gostoso, aquela fraternidade, aquela unidade que é, de fato, o espírito do Natal. É para que haja amor, para que haja harmonia, para que haja uma concórdia. Quantas famílias estão aí divididas? O Natal é essa oportunidade que nós temos de unir, de buscar o perdão, de buscar a reconciliação, de festejar junto. Aí sim tem o sentido o Natal. Eu celebrei o Natal liturgicamente e agora estou celebrando aos moldes humanos, vamos dizer assim, na minha relação humana com o outro, com a minha comunidade, com a minha família, ali, em torno da mesa, em que a gente conversa, conta piada, bebe ali a sua bebida preferida, come. Então, isso é saudável. Agora, se seu dia só de um extravasar, que depois vai ter uma tremenda dor de cabeça, uma ressaca, você esvaziou o sentido do Natal. E é isso que muitas vezes a gente ouve no dia 26 nos nossos locais de trabalho. Nossa, ontem bebi todas. Ontem eu fiquei ruim. E ainda conta achando vantagem com isso. Ou até mesmo, né? Ontem eu comi muito, até passando mal de tanto comer, né? Então, não é... Você falou engraçado. Não, mas é verdade, porque o que acontece? São nesses dias onde a gente deveria literalmente colocar Cristo como centro da nossa vida, e às vezes a gente acaba cometendo pecado da gula, comendo demais, bebendo demais, né, de forma excessiva. Ah, porque é festa, porque é alegria, e acaba que você se excede e perde o total sentido, né? Que é esse sentido cristocêntrico, né? E nem fez nenhuma oração antes, né? E não fez. Então, assim, é muito bonito essa atitude de primeiro a gente celebra a liturgia e depois a gente vive a ceia do Natal. Né? Olha como isso é bonito, né? Na paróquia. Porque a paróquia, o Padre Guilherme, é uma família. Né? A comunidade ali é uma família. Ali são irmãos em Cristo. Então eles estão reunidos na palavra, na Eucaristia e na ceia. Olha, e na ceia. Esse é o tripé do Natal cristão. O Natal cristão não é a ceia de Natal. O Natal cristão é um Natal vivido na liturgia da palavra e da Eucaristia, aonde ele é confraternizado, né, na ceia de Natal. Então, a ceia de Natal
é tudo aquilo que nós vivemos bem na liturgia da Santa Uhum. Missa, né? Então a gente precisa entender, só que o povo perdeu totalmente o sentido, porque realmente o É, Natal virou um evento mais paganizado do que cristianizado. Então, exatamente. partindo desse princípio, né? Olha para você ver a riqueza. A gente falou que, então, no dia 25, se fosse celebrar a liturgia como a igreja apresenta mesmo, seriam 3 celebrações, né, padre? Olha a riqueza, É. olha a solenidade. Que é a missa da noite, que ela Isso. passa, né? Ela passa do dia 24 ao dia 25 ali, que seria a missa do Uhum. galo, né? Da Sim, meia-noite, sim, isso a mesmo. missa da aurora e a missa do dia mesmo. Então, Exato. E olha hoje se reduziu apenas em duas, a missa da noite e a missa do dia. a missa do dia. A Pelo missa da aurora menos, ficou meio. eu estou falando assim, a minha realidade aqui na paróquia, nós só celebramos essas Mas duas, entendeu? eu tenho certeza. Tudo bem, celebra só É, essas duas. Mas a gente entender essa profundidade, essa riqueza, é isso que eu quero trazer. A gente sim, sabe que hoje a exatamente. realidade Você já está pastoral celebrando a centralidade do Natal, né? é isso. Então, é apresentando nesse sentido para vocês. É, Né? Como é um tempo solene, é um tempo da graça de Deus mesmo. Né? É um tempo da graça de Deus. Né? Entender, gente, que a gente pode, na noite de Natal, né, passar a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Né? Tem gente que passa o ano inteiro, né, finge ser de Deus, né? Na verdade, vive uma hipocrisia, igual você falou muitas vezes da hipocrisia, né? A gente está dentro da igreja e muitas vezes a gente é hipócrita. Né? Eu queria dizer para vocês, que mais agrada a Deus não é as palavras bonitas que saem do nosso coração. O que mais agrada a Deus é a verdade do nosso coração. É a sinceridade do nosso coração. É isso que ele quer. Né? Palavra bonita, qualquer um pode falar. Até papagaio repete se você ensinar. Né? Então, até papagaio repete. Né? E a mesma coisa é a questão da palavra de Deus. Tem gente que lê tanta palavra de Deus, conhece, grava versículo bíblico. Se isso fosse sinal de salvação, sinal de intimidade com Deus, gente, a gente tinha um mundo totalmente assim diferente. E a gente vê que é totalmente diferente. Intimidade exato. com Jesus, gente, é totalmente diferente de decorar e reproduzir aquilo que a gente ouve. Né? Porque intimidade É. requer relacionamento. E é isso que o Natal a proposta do Natal é essa. É um Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria para poder restabelecer um relacionamento e dizer que a aliança dele, olha para vocês verem, no Antigo Testamento eram feitas alianças com o povo de Deus. Jesus é aquele que veio para fazer a aliança com excelência. Então nós podemos contemplar na manjedoura aquele que veio para selar uma aliança eterna. Deus não vai fazer outra aliança com o seu povo. Uhum. A aliança que Deus fez com o seu povo se fez na pessoa de Jesus. E ela é Né? eterna. E ela é eterna. Então, olha para você ver que beleza, né? Dessa celebração que a gente tem do Natal. Né? A mensagem que a gente deixa aqui para o Natal mesmo, né, Padre Guilherme, é não tenham medo de viver, de vivenciar essa liturgia, os textos bíblicos, né, a celebração eucarística, a celebração da palavra, de preparar o seu coração. A gente trabalhou as outras 3 lives falando de preparar o coração, para receber Jesus, para ele mudar. Pensa, tem gente aqui que já tem 20, 30, 40 anos. Quantos natais, né, o Padre Guilherme? Se a gente Sim. tiver uma perspectiva espiritual do Natal, pensa, a cada Natal a gente poder adquirir uma virtude. Quantas pessoas Nossa, virtuosas a gente já não teria no nosso meio? Né? Porque exatamente. virtude não é mágica, gente. Tem gente que acha que virtude é assim. Deus derramou a graça e eu já sou uma pessoa virtuosa. Não, virtude não é mágica. Virtude precisa ser exercitada, precisa ser conquistada, né? É Precisa ser vivência, né? vivida, né? Vivenciada. Então, gente, viver o Natal bem é viver na certeza que, ó, eu quero pedir uma virtude para Jesus. Eu quero ser manso como Jesus. Quero que Jesus nasça no meu coração no Natal para que eu possa ser manso como ele. Outras pessoas podem pedir, quero ser humilde como Jesus, né? Entendeu? Uhum. Então é pedir essas virtudes. Eu quero que Jesus nasça no meu coração para que eu volte a ter esperança.
né? A gente falou muito da esperança na outra live. Gente, ele é a luz do mundo, ele veio, né? Ele se encarnou, ele vai nascer. Ele vai nascer, ele precisa nascer na sua vida, na minha vida, ele precisa nascer na paróquia do Padre Guilherme, ele precisa nascer no coração de todos os cristãos, né? Todos os cristãos. E muito mais do que nascer, porque eu faço uma reflexão no sentido assim, Padre Guilherme, já para te passar a palavra, que o que mais acontece, hoje o povo escuta a palavra de Deus, o povo vai na celebração eucarística, o povo ouve a palavra de Deus e até acolhe a palavra de Deus. Então, ou seja, Jesus ele foi fecundado no coração do homem, mas se não alimentar, morre, gente. A vida espiritual é Exatamente. igual a vida humana. Se a gente não alimentar, Jesus ele morre. Na vida espiritual também. Para a gente crescer na vida espiritual, a gente precisa alimentar este Cristo que habita em nós, né? Alimentar Deus que habita em nós, né? A gente precisa cultivar a palavra, alimentar da Eucaristia, viver bem a confissão, viver bem os sacramentos. Eu volto a repetir, gente, não existe santidade sem sacramento. Não existe, gente. Que isso fique muito claro. Tem gente que acha, não, eu posso confessar diretamente com Deus, eu posso conversar diretamente com Deus, eu não preciso dos sacramentos da igreja. Gente, essa é a maior armadilha de Satanás. Sem vida sacramental não existe santidade. Que isso fique bem claro. Quem quer buscar uma vida de santidade precisa buscar uma vida sacramental. Né, Padre Guilherme? Exatamente. Porque na igreja é a vivência nos sacramentos que são a fonte da graça que nós temos esta força, que nós recebemos essa graça de Deus, né, melhor dizendo assim, para a gente se aperfeiçoar, se a gente buscar essa intimidade com o nosso Senhor, de ter um conhecimento profundo do nosso Senhor, trazê-lo para a nossa vida de fato e ser um eterno apaixonado a Ele, né? De ter essa relação mais íntima, como Ele de fato se manifestou durante todo o seu ministério, toda a sua vida. E Ele nos deixou os sacramentos como fonte de salvação, né? Seja qual ele for, nós buscamos a graça de Deus. E os sacramentos mais cotidianos, né? Aliás, o sacramento que é cotidiano, que é a Eucaristia, né? E da confissão que a gente recebe várias vezes, pelo menos a gente deveria buscar a confissão pelo menos uma vez por mês, pelo menos, né? É o que nos coloca nessa linha da gente não se desviar desse caminho de Deus, da proposta de trilhar junto com Ele, né? Então, é muita graça de Deus. Se a gente for observar, a gente parar para fazer uma análise, a gente fica até com o coração nosso contrito e envergonhado nesse sentido, de tanta graça de Deus. Ele fez tudo para a gente estar na relação com Ele. E às vezes nós o negamos na relação. E Nossa Senhora não. Nossa Senhora nos ensina hoje que essa relação ela deve ser fecunda, como foi o seu ventre imaculado, como foi o seu ventre. Maria é esse exemplo de relação íntima com Deus, né? Justamente porque ela nos revela isso nesse momento aqui da anunciação do anjo Gabriel, e ela então se torna esse modelo para nós também neste tempo de preparação para o Natal. E já eu penso a gente indo já para o final, né, Lucas? Eu acho como mensagem que ficaria vamos abrir a graça de Deus. Não tenhamos medo de abrir o nosso coração à graça de Deus e deixar com que o Espírito Santo fecunde Jesus em nós. A própria liturgia do dia 25, né, do dia do Fala Natal, isso. ela já diz, a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguem dominá-las. Gente, Exatamente. a pessoa que se abre à graça de Deus, ela começa a ter uma progressão na vida espiritual ao ponto que as trevas não conseguem mais dominar. Sem a graça de Deus, sem essa abertura, nós não conseguimos progredir em virtude, nós não conseguimos progredir em santidade.
E olha, a própria liturgia vem dizer, ó, as trevas não conseguirão dominá-la. Ou seja, um coração que se abre. Passa uma moto. Um coração que se abre para viver esse nascimento, essa luz, né? Essa luz que brilha, que veio brilhar em meio às trevas da nossa humanidade, né? Ela não vai permanecer nas situações de trevas, nas situações de pecado, né? Por mais que o mundo, né? E o Evangelho é muito bonito que fala assim, que Deus, né? A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade com o Pai, Ele nos deu a conhecer. E é muito interessante também que no outro Evangelho diz assim, aquele que me vê, vê o Pai. Pai. Né? Ou seja, na figura de Jesus, nós Essa conseguimos comunhão. contemplar tanto o Pai quanto o Filho e a sua relação, que é o Espírito Santo, né? Quando a gente vai Exatamente. estudar um pouquinho sobre a Trindade, é mais ou menos isso. É o Pai, o Filho nesse relacionamento e o Espírito Santo que envolve o Pai com o Filho, né? Por isso que a Trindade é uma família, né? A Trindade ela é vista Exatamente. por grandes teólogos como uma família. É a comunidade perfeita, né? Perfeita, perfeita. Então, olha para você que riqueza. E a mensagem que a gente deixa realmente é essa mensagem de não ter medo da luz. A gente não precisa ter medo da luz, né? A luz que brilha no dia 25, que deve brilhar no nosso coração durante toda a nossa vida terrena, é a luz que vem de Jesus. Ele é a luz do mundo, né? Ele é a luz do mundo. E ele veio justamente para isso, para nos tirar, para nos arrancar das trevas, né, Padre Guilherme? Exatamente. Ele é esse Deus misericordioso. E nos arrancar das trevas nos incomoda, gente. Porque não tem esse negócio de que Deus veio para massagear o nosso ego, não. Para com isso. Deus não veio para massagear o nosso pecado. O que é pecado é pecado. A gente não pode banalizar a misericórdia de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A gente precisa ser muito honesto. Muito honesto, né? Porque hoje a gente vive num mundo que as pessoas recusam esta luz em nome de uma falsa misericórdia. Pelo contrário, a luz vem para realmente nos tirar das trevas, nos arrancar das trevas e nos arrancar do pecado, né? E nos arrancar do pecado muitas das vezes nos gera um desconforto, né? A palavra de Deus é essa que realmente divide, né? Lá no Evangelho de Lucas vem dizer, você acha que eu vim trazer paz sobre a terra? Não, eu vim realmente dividir, eu vim separar. Ele veio separar, né? Ele veio dizer assim, não, eu vim separar por quê? Porque eu quero separar. Eu amo o pecador, mas eu não amo o pecado, né? Exatamente. Eu vou deixar muito claro, gente, se preparem para o Natal. Se preparem para receber essa luz. Se preparem para receber Jesus, a pessoa de Jesus. Gente, e o versículo que eu mais amo, esses dias eu respondi uma perguntinha que tem lá no Instagram, qual que é o versículo que você mais ama? Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Então, ou seja, você que está chegando aqui agora, que essa mensagem fique clara. Para Deus nada é impossível. Quem se abre à graça de Deus se surpreende com Deus. Porque nós temos um Deus que nos ama infinitamente, né, Padre? Exatamente, infinitamente. E que nós possamos amá-lo também infinitamente, sendo o Deus das nossas vidas, colocando Ele no centro. E eu faço um convite a você, prepare a manjedoura do seu coração para acolher o menino Deus neste Natal, e você verá grandes transformações acontecer na sua vida e na sua família. Eu estou me preparando para isso, o Lucas também está, todos nós estamos nesse tempo de preparação. E que vivamos um santo e abençoado Natal, tá? Gostaria de agradecer, Lucas, já fazendo as considerações finais, a você pela parceria, né, nesse tempo aqui, que para mim foi muito bom. Foi de grande aprendizado. As nossas partilhas aqui me fez pensar muita coisa, e fez eu rezar muita coisa, é verdade. Eu acho que essa é a proposta, né? Eu tô rindo porque eu lembrei da live que não ficou gravada, né? Que eu usei aquela expressão. Então, pois é, não usa ela aqui não, ó. Brincadeira. Não, mas eu lembrei muito disso, gente, porque isso é muito a cara do ser humano, né? É. Mas, enfim.
Pode fazer, pode continuar. Ei, Lucas. Mas eu acho que eu agradeço você também que esteve presente nessas 4 lives, ou você que teve só hoje, não importa, o importante é que você passou algum momento aqui com a gente. A nossa finalidade era exatamente meditar juntos, refletir um pouco sobre este tempo que às vezes passa tão despercebido, às vezes ninguém toca, ou a gente não presta tanta atenção. E aí a gente quis passar essa mensagem para vocês, trazendo exemplos da própria realidade, daquilo que nós vivemos, para te ajudar a enxergar você como ser em construção nesse caminho da fé. Quando a gente traz alguns elementos, né, Lucas, a gente não está criticando ninguém, no sentido de julgar, nós estamos iluminando, exemplificando de uma maneira ali simbólica para que você possa compreender a mensagem que nós queremos passar, né? Então, agradeço muito, espero encontrar vocês e, claro, o Lucas, nas próximas, quem sabe, aí no ano de 2024. Amém. Né? Algumas pessoas já mandaram alguns temas aqui, Padre Guilherme, depois a gente Então, depois nós vamos sentar e vamos estudar aí vai direitinho. pensar E só sobre. lembrando, vai ficar gravado, né? Eu espero que o Instagram deixe que fique gravado, porque da outra vez ele não deixou, que o Lucas e eu, né? Não foi só o Lucas, não, foi nós também. Eu também. Mas você pode encontrar aqui no Instagram. Eu criei o canal lá no YouTube justamente para colocar esses vídeos. Lá tem alguns outros também que eu já fiz de pregação aqui na paróquia, para que tenha acesso a outras pessoas, que você pode enviar o link, e pessoas que não têm rede social, né? Às vezes só tem mesmo o WhatsApp, não tem Instagram nem Facebook, mas pelo YouTube dá para a pessoa assistir, dá para a pessoa participar, né? Porque lá é um canal assim aberto. Então fica aí esse convite, essa motivação, e desejar a todos um feliz, santo e abençoado Natal. Ó, Para tem um você e pessoal toda a sua família, tá Lucas. bom. Tem algum pessoal que comentou aqui, ó. Ah, O Jus Cleito comentou aqui, ó, com a frase de Santo Agostinho: creio para compreender e compreendo para melhor crer, né? Agradeceu pela live também, ó, trouxe graça essa catequese nessa live no coração dele, né? Tem um pessoal aqui comentando sobre a live, sabe? O pessoal gostou bastante, olha lá. coisa boa, né? De hoje, participa da ceia na Paróquia Santa Rita, né? Então, agradecer todo o pessoal que está aí, ó. Tem um pessoal que sempre está aí fiel com a gente, né? E a gente vai pensar nas outras lives. Eu quero também agradecer a todos vocês, né? Ficaram aqui, né? Ouviram nessa partilha, né? Que se Deus também falou alguma coisa no coração, você pode partilhar com a gente, pode mandar uma mensagem em direct, né? Pode conversar. Se for Exatamente. uma dúvida, a gente está aberto, a gente está aqui para aprender junto, para crescer junto, a gente está junto. Então, algum exemplo que às vezes deu, não se sinta ofendido, né? O objetivo aqui é realmente fazer com que todos possam crescer, viver bem esse tempo litúrgico que é o tempo do Advento, o tempo do Natal, né? E nas outras lives a gente conta com a presença de vocês. Eu agradeço demais o Padre Guilherme pela oportunidade, sabe, Padre Guilherme? É uma oportunidade que a gente tem de relembrar, às vezes, as coisas que a gente já sabe, de estudar, né? Porque, pra você ver, esse Natal é um Natal totalmente atípico, né? Caiu ali no dia, a solenidade, caiu também ali no domingo, né? Então, bem próximo, então traz muita dúvida. A questão, quantas missas tem que ir? É sempre bom a gente estar estudando. Então, muito obrigado, Guilherme. Peço que todos aí da live, gente, rezem pelo Padre Guilherme, rezem pela vocação dele, rezem pelo nosso bispo, rezem pelo Papa Francisco, gente. Precisa rezar pela nossa igreja. Cabe a nós, como leigo, rezar pelos nossos ministros ordenados. Nós somos católicos, nós amamos o Papa, nós estamos em obediência com a igreja, e é isso que importa, gente. A gente precisa rezar. É isso que cabe a nós, quanto a leigo, né? Então, muito obrigado. E a todos nós, né, Lucas? Aos leigos e aos sacerdotes também, que cabe sempre as nossas orações, né? Amém. É isso mesmo, então. Então, pode encerrar com a bênção. Vamos pedir a vossa proteção, Santa Mãe de Deus, recorremos em vossas necessidades
livrai-nos dos perigos, ó Virgem gloriosa e bendita, e que dê sobre todos vós a bênção do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, gente. Saúde e paz.